Pessoal, meu bom dia a todos. Hoje nós vamos começar a tertúlia matinal número 62, em que nós vamos trabalhar a condição da antiofensividade, né? A minha ideia aqui, a gente vai falar sobre os princípios teáticos da antiofensividade, e a ideia é a gente começar falando sobre um corpus de ideias, sobre um corpo de conhecimento que diz respeito à aplicação da antiofensividade, né? Então, pelo menos a ideia que eu tinha proposto aqui, para a gente começar a trabalhar, seria apresentar esse conjunto de ideias, tá? Alguns minutos, e depois a gente encaminhar para um debate. Tá bom? Pode ser assim? Podemos colocar Aqui sou eu mesmo, podemos sou eu. Bom, então a gente vai trabalhar, pessoal, os princípios teáticos da antiofensividade. Lá é importante lembrar como é que é o histórico desse trabalho. Tudo começou a partir do grupo terapêutico que a gente trabalha lá no OIC, que é relacionado ao perdão, né? A primeira coisa que a gente se defrontou antes de materializar esse grupo do perdão é o seguinte: o perdão já foi trabalhado em tantas linhas, ele é tão falado, filosofia, religião, praticamente todas as linhas de conhecimento, filosofia, religião, a ciência convencional. Então, por que mais uma questão sobre perdão? Na verdade, diz respeito à prevalência, à quantidade do que a gente vê no set consciencioterápico. Isso parece ser assim algo ainda muito presente no universo da consciencioterapia, e com o passar do tempo a gente começou a perceber o quanto isso era importante para consciências que se colocam, se julgam, se posicionam como intermissivistas, em que tem que fazer, ou que deve ter estratégias para fazer assistência parapsíquica. Então, como você vai fazer a assistência parapsíquica para alguém com quem você tem alguma pendência afetiva, né? Então, esse caminho do perdão, ou se a gente quiser já chamar da maneira como é colocado pelo professor Valdo Olla, o perdão integral, ele é de muito interesse para as consciências intermissivistas, as consciências que trabalham com parapsiquismo e com atares, tá? E o que acontece? Além disso, além do perdão em si, do holoperdão, o motivo que eu propus para a equipe, para a gente começar a trabalhar com essa questão da antiofensividade, quer dizer, é um passo a mais do que já está sendo trabalhado no grupo terapêutico do perdão, é que eu comecei a perceber como pesquisador que, além do processo terapêutico do perdão, existe um processo profilático, existe um processo homeostático, tá? Que vai além do processo do perdão. Então, o que eu quero trazer para vocês? O princípio que a gente está falando da antiofensividade, ele vai além de só perdoar. Perdão é um movimento super importante e um pré-requisito, como a gente está comentando, para o assistente parapsíquico, tarístico, intermissivista. Ok, mas além do perdão, existe a questão da antiofensividade que vai além do perdão. Para quem quiser uma referência, né, significativa dentro do universo da conscienciometria, a antiofensividade ela está na folha de avaliação 45 do conscienciograma, tá? É uma folha de avaliação antiofensividade, entre parênteses, emprego do perdão. E justamente está na folha liderança, certo? Então, pessoal, esse é o objetivo, tá? O histórico do trabalho, né? A percepção de que a antiofensividade é mais do que o perdão, e aí a gente já faz a evocação da condição do pré-perdão, né? Universalista, antecipado, cosmoético, que o professor Valdo colocava. Isso é a antiofensividade na essência mais profilática e homeostática, tá?
O objetivo, então, é trazer para vocês, o objetivo do trabalho, na verdade, foi promover a expansão da condição terapêutica do perdão, autoterapêutica. Quem precisa de um perdão tem algum nível de desafeição em relação a outro que precisa de algum processo terapêutico, de autocura, tá? Então, além desse processo terapêutico, o perdão, o universo da antiofensividade, ele também trabalha com essa questão do pré-perdão. Então, essa expansão é o objetivo do nosso do presente aqui, trabalho que a gente está colocando em apresentação e debate e heterocrítica para todos vocês. A metodologia é a metodologia da consciencioterapia, o que a gente observa tanto no universo da prática consciencioterapêutica, né, heteroconsciencioterapêutica, e também o movimento autoconsciencioterápico, que eu utilizo de alguns mecanismos meus de desconstrução e reconstrução, também para enriquecer, adicionar e nortear o estudo. A hipótese dentro desse trabalho é o que eu estou apresentando para vocês aqui. A hipótese é que a antiofensividade engloba tanto o movimento, mais uma vez, terapêutico do perdão, que a gente vai falar algumas coisas aqui, ou seja, um tratamento de uma desafeição depois de você ter sido injuriado, traumatizado, lesado por um ofensor. Então, a recuperação de um padrão homeostático de afeto diante daquela pessoa que te fez um mal, isso a gente está chamando de perdão. E não só é a recuperação e a capacidade de você agir, essa recuperação afetiva da tua pensenidade, essa recuperação da tua patopensenidade, ela passa a ser num nível homeostático o suficiente para você, inclusive, assistir o teu algoz. Tá? Então, a unidade de medida do perdão, do holoperdão, dentro do que a gente está propondo a unidade de medida é a capacidade de assistência ao teu algoz. Você já quer colocar alguma coisa? Oi? Acho que não. Que eu pensava o tema de a gente não resolver essas questões. É difícil pensar na formação do assistente. Além da assistência ao algoz, que é uma coisa bem importante, né? Mas da assistência mesma, o conceito da assistência, poder apropriar-se do conceito da assistência. O que a gente fala aqui é o seguinte, o primeiro passo. Alguém te fez algum dano ou você julgou o que foi, a gente vai colocar o ciclo da ofensividade que vai ficar mais claro a seguir. Tá? A gente vai colocar o ciclo da ofensividade. A gente quebrar esse ciclo de desafeição da ofensividade, isso, e a gente propiciar, a gente ser capaz de ter um holopensênio de assistência diante de alguém que te ofendeu, isso é o que eu estou chamando de perdão. Isso é o que já está estabelecido e que a gente já faz o processo lá na OIC, a gente já trabalha no grupo terapêutico do perdão. O que eu estou querendo apresentar aqui de novidade, vamos dizer assim, é que além desse processo terapêutico, depois de um processo de rompimento, teve aquele conflito, existe um outro processo dentro do universo da antiofensividade em que você, sem conflito nenhum, você já estabelece um processo de antiofensividade, de pré-perdão, e que isso é um princípio, inclusive, para a autodesperticidade. Tá? Eu vou apresentar isso para vocês, talvez fique mais claro com o passar da nossa exposição. O referencial teórico e prático a gente vai passar em seguida, e eu vou apresentar as conclusões para vocês, conclusões parciais, né, do que a gente até agora trabalhou. Então, acho que a primeira condição para lembrar é que nós, então, nós baseamos todo esse trabalho nessa condição do emprego paraterapêutico do perdão. É como a gente trabalha na OIC, ou seja, ajudando pessoas que se sentiram ou que foram, objetivamente ou subjetivamente, submetidos a uma violação, a uma injúria, alguma lesão por parte de um ofensor,
para a pessoa restabelecer o seu processo psicossomático, afetivo, holossomático, podendo voltar ou começar a estabelecer uma relação de amparabilidade com o ofensor. Tá? Se a gente for ver em todos os processos de definição sobre o que é uma ofensa, sobre o que é uma lesão, sempre tem essa questão em comum aqui, ó, que a ofensa é uma violação de regra, uma transgressão. Então, provavelmente, eu e vocês, sempre que a gente se sentir ofendido com alguém, é porque alguém passou do limite. Alguém ofendeu, alguém transgrediu alguma condição. Pode ser que seja um problema nosso, que a gente está botando um limite que, pô, peraí, a pessoa não me deu um bom dia com a reverência que eu queria. Ou a pessoa pode realmente ter feito alguma coisa que, peraí, que é nitidamente ofensiva. Fez algum crime, praticou algum crime, entendeu? Então, isso varia, essa condição do perdão ou da antiofensividade, que eu quero sempre trabalhar com os dois focos, antiofensividade do perdão e do pré-perdão. A antiofensividade sempre passa por uma violação de regra. E isso, desde que o mundo é mundo, estamos com esse problema. E na nossa era das superlotações, numa tal de uma reurbanização que dizem que existem por aí, em que nós vamos lidar cada vez com mais gente e cada vez com mais gente que não saiba respeitar limites, consciências reurbanizadas, é por isso que elas são reurbanizadas, elas não souberam respeitar limites de convivialidade. A nossa capacidade de lidar com essas transgressões sem desencadear mecanismos patológicos de defesa dos nossos próprios limites, é fundamental para que nós tenhamos sucesso nessa Max Pro Ex grupal. Quanto mais intermissivistas souberem lidar com as transgressões alheias, mais nós seremos eficazes e bem-sucedidos na nossa Max Pro Ex grupal. Muito se fala, e eu vejo que eu vou repetir uma fala que eu mencionei ontem. Muito se fala aqui na CCCI da gente não transgredir o espaço do outro, da gente saber respeitar. Eu acho que isso é ótimo e é um primeiro passo. Mas é importante cada um pensar em não transgredir o espaço do outro, não invadir por várias maneiras, seja com maneiras objetivas, seja com maneiras subjetivas. Muito importante. Mas quais os mecanismos que nós teremos, que nós vamos desenvolver em termos de maturidade conviviológica, quando o outro transgredir? É disso que fala esse trabalho da antiofensividade. Tá? Você quer colocar, Alexandre? Posso? Pois não. Eu estava aqui a procurar pensar, refletir sobre o processo da transgressão da regra, ou do princípio, porque se nós podemos pensar na nossa reatividade à transgressão do outro. Isso. De algo que nos toca, não é? Isso. Mas nós podemos inverter também o processo, por exemplo, as questões da culpa. Sim. O indivíduo, ele transgride algum princípio, ele reconhece em si. Portanto, reconhece essa transgressão. Podias comentar acerca disso? Sim, se você me permitir, a gente tem os slides que vão falar um pouco sobre isso, pode ser? E aí, se não ficar claro ao longo da exposição, volta aí que a gente pormenoriza isso. Mas isso que você está falando é bem pertinente. Estabelecer os limites para não ser tóxico, nem para mim, nem para o outro, é fundamental. Isso é uma questão de inteligência evolutiva. Não é para ser tóxico nem para um lado, nem para o outro. É para que aconteça o melhor para todos, inclusive comigo. É exatamente, você está corretíssimo. Olha só, pessoal, esse é um ciclo que a gente apresenta no grupo terapêutico do perdão, mais uma vez, trabalhando com holoperdão, né? E é o que a gente chama de fisiopatologia, quer dizer, os mecanismos de doença relacionados à ofensividade. Tá? Vejam que sempre que você trabalhar, como a gente colocou aqui no número 1, sempre que a gente colocar com algum princípio de
eu me ofendi, eu não gostei, aquilo me agrediu, aquilo não. Que é o princípio, é o que precisa ser curado, né? Que a gente trabalha muitas vezes com perdão. Isso é uma coisa bem interessante. Muitas vezes a gente perguntava para o grupo, o que é o perdão? Aí todo mundo sabia falar intuitivamente, falava 80% do que a gente trabalha ou construía, mas na hora, mas o perdão é um mecanismo curativo. Qual é a doença? Aí as pessoas, ficava às vezes mais difícil falar. O conceito de perdão ou de reestruturar a conviviologia entre duas pessoas, quando uma passa dos limites, isso é algo que mais ou menos as pessoas têm essa noção. Talvez tenha sido uma necessidade conviviológica desde os primórdios da humanidade, e as pessoas sabem que depois de um atrito, muitas vezes é necessário o retorno. Mas a gente descreveu a fisiopatologia da ofensividade justamente por isso, para ficar claro os processos envolvidos dentro do universo da ofensividade. Então, existe uma transgressão de uma consciência sobre a outra. Sempre é transgressão objetiva? Não. Mais uma vez, pode ser uma transgressão na cabeça do ofendido. Então, pode ser uma doença do ofensor, como pode ser uma doença do ofendido. Ou pode ser uma doença bilateral, como muitas vezes acontece. Tá? Então a pessoa pode se sentir transgredida, mais uma vez, porque não foi tratada do jeito deferente como ela gostaria de ter sido. Ou pode ter tido uma transgressão, vamos usar a criminologia para a gente poder, né? Ela pode ter sido submetida a um estelionato, abuso moral, abuso psicológico, abuso sexual. Ela tem alguma condição objetiva. Mas a transgressão, embora esse leque de possibilidades, né, que a gente está comentando, a transgressão é um fato, naquela quebra de relação conviviológica. E é universal tanto para a ofensividade, quanto vocês vão ver para os outros mecanismos. Essa transgressão gera uma dor e gera uma desafeição. O que eu estou chamando de desafeição? O ofendido sente. Vamos lá. Tenta lembrar de alguém que vocês conheçam, que tenha sido submetido a isso. Não sei se vai ficar muito longe. Alguém assim, mágoa. Mágoa, raiva. O que mais? Isso? O que mais? Foi bonito. Inveja. Mas tudo isso, entendeu? E eu estou usando desafeição porque isso é um termo que existe no mini conscienciograma das patologias humanas. É um dos 100 itens dos grupos nosográficos que é uma bibliografia muito valiosa para o consciencioterapeuta. Está no Homo sapiens pacíficos, tá? Num capítulo chamado Mini Conscienciograma das Patologias Humanas. Esse é uma bibliografia muito valiosa, mais uma vez, para os consciencioterapeutas, porque são fatores que reduzem o autodiscernimento. E aí o que acontece? A pessoa, diante daquela transgressão, ela reage com uma patopensinização de tudo isso que a gente falou, que é a desafeição, é o anti-amor explícito, se a gente for, né? Ou seja, é uma reação de rechaço. E diante disso, vem, para terminar o ciclo, duas reações. Quer dizer, uma reação de reciprocidade patológica. E isso é baseado o quê? Na fuga ou luta. Tá? Então a pessoa, muitas vezes, que se ofendeu, ou ela briga, né? Ou rejeita. Ela briga, ela luta, ou ela rejeita, ela foge, se esquiva. Os dois mecanismos, eles são antiassistenciais e são de perpetuação de um ciclo de doença baseado em vingança contra vingança, vingança contra vingança. Porque aí nesse processo de reciprocidade patológica, se sentir ofendido, a predisposição de ânimo do ofendido vai ser patológico. Tá? Então, esse é o ciclo da ofensividade. Eu acho que a Jaqueline, ela só quis perguntar a diferença entre a 2 e a 3. É muito rápido a 2 e a 3. Eu só quis colocar que existe uma dor afetiva. No início, esse ciclo estava com 3 mecanismos só.
a transgressão, a desafeição e a reciprocidade. Mas eu quis colocar o 2 porque sempre existe um processo de dor, de ser sentido ameaçado, de se sentir agredido, de se sentir diminuído. Mesmo que a resposta seja a pessoa virar um urso e um leão. Mesmo que a resposta seja a pessoa cortar a cabeça. Os grandes tiranos são os maiores carentes, né, de afeto e de... Então, isso é muito importante até no processo até de algumas psicopatologias. Algumas pessoas extremamente tirânicas, quando você vai ver a noção que elas têm de self, a noção do self, a autoimagem, elas se sentem... eu sou muito magoado, eu sou muito... me ofendo, eu dramatizo, por isso que eu corto cabeças. Então, é importante dentro desse processo fisiopatológico, dentro do processo de cura, destacar que existe uma dor afetiva, uma vulnerabilidade, que isso vai ser muito importante na hora de trabalhar com o pré-perdão. Porque a pessoa que não tem esse ciclo de ofensividade, ela, já antecipando, né, o que eu vou falar, mas tá, ela vai se ver diante de transgressões do outro, mas ela não vai ter dor e ela não vai ter desafeição. E nem muito menos reciprocidade patológica. Existe um processo de reciprocidade, de agressão ou de fuga, mas por vezes pode ocorrer outro tipo de processos mais complexos. Qual que você lembrou? Por exemplo, se aquela pessoa que me agrediu é uma pessoa que me é próxima, em que eu tenho também uma relação afetiva, de respeito e de proximidade que eu não posso depois evitar, por vezes há uma desilusão. Sim. Ou às vezes uma resposta depressiva, deprimida. Isso, E essa resposta é quase como, olha, eu submeto-me a isto para não perder o resto do amor que eu tenho por ti, ou seja o que for, não é? Isso você está correto e assim, no início, quando a gente trabalhava o processo de perdão, no início, sim, lá na OIC, era muito interessante que muitas vezes a gente pedia para as pessoas assim, escolha uma pessoa para você perdoar. E a pessoa às vezes usava pessoas que ela tinha algum nível de gratidão. Por quê? Porque as relações são complexas. Você pode muitas vezes se sentir transgredida por alguém que em algum nicho de pensenidade você tem sim algum nível de gratidão por figuras familiares, por exemplo, ou figuras de poder, de autoridade que já te ajudaram. Então, as relações humanas pensênicas acabam sendo complexas. Então, isso acontecia. A gente pedia, escolha alguém para você perdoar. Aí a pessoa está fazendo um processo de gratidão com quem... Peraí. Por isso até que existe um processo complexo que a gente trabalha na OIC de gratidão para trabalhar os processos de ingratidão. E existe um processo de perdão para trabalhar a capacidade de você suportar as transgressões sem adoecer. Mas sim, esses fenômenos complexos é porque são patologias que se associam. É isso aí. E aí, pessoal, para ajudar até a definir o processo da antiofensividade, queria trazer para vocês o que antiofensividade não é. Tá? Então, antiofensividade, seja aquela antiofensividade mais pertinente ao perdão, quanto à antiofensividade pertinente ao pré-perdão, não é acompliciamento. Tá? É muito diferente você trabalhar sabendo pôr limites. Você pode pôr limites, você pode ter mecanismos de discordância do seu ofensor. Aliás, vai fazer uma das partes mais importantes no processo terapêutico é isso. A pessoa não só assumir tudo que ela foi prejudicada, assumir a dor, mas assumir que não concorda com o ofensor. Mas que isso não precisa desencadear um mecanismo patológico. Tá? Então, acompliciamento não é antiofensividade. Antiofensividade também não é acompliciamento. Acompliciamento, antiofensividade,
também não é você confiar cegamente no outro. Não, eu perdoei, então agora posso dar a chave do meu carro para você, que já bateu 5 vezes no meu carro, meu filho, e pode ir lá, entendeu? Então, não. Você ser antiofensivo com alguém não é que você vai confiar, você mantém o teu espírito crítico, você mantém as suas discordâncias em relação ao que foi feito, só que sem patopensenizar com isso, tá? Pois não. Muito a vivência do parapsiquismo, porque a pessoa está vindo muitas vezes, né, quando ela consegue, falo pessoalmente, ver o que acontece, quais são as companhias extrafísicas. Então, o desconfiômetro, às vezes, nem é para a consciência que pode ter sido satélite de assediador, né? Então, dá essa questão de poder analisar isso. Eu penso que o parapsiquismo, pelo menos... Eu concordo contigo. Agora, eu vou complementar a questão assim, do parapsiquismo, porque nós vivemos numa comunidade de parapsíquicos. Então, dentro dos trabalhos lá na OEC, um dos instrumentos que a gente desenvolveu, mas usa pouco, por uma questão de... A gente preferiu dar um foco terapêutico no trabalho, mas foi um questionário para a pessoa dosar a condição da ofensividade. Dosar, que eu digo, metrificar. Tem o conscienciograma, que é um instrumento valiosíssimo, extremamente avançado, para essa questão do emprego do perdão. Esse conscienciograma, ele fala, se a gente analisa aqui, ele analisa a tua tendência global para empregar o perdão. Tá? Esse instrumento que a gente desenvolveu, ele é mais para questões específicas. Então você vai escolher, por exemplo, uma pessoa com quem você tem alguma pendência afetiva e você vai dosar, metrificar o nível de perdão ou de ofensividade. Esse é um antiofensivograma. Que a gente quis fazer, que eu quis fazer justamente complementar ao conscienciograma. Porque quando você olha o conscienciograma, se você analisar aqui, qual a sua condição habitual perante os ataques morais? O silêncio somente ou as polêmicas úteis? Isso aqui é uma condição do conscienciograma global. É como se fosse você fazer uma metrificação do teu jeito, do teu estilo, da tua personalidade diante das polêmicas. Aquilo que a gente colocou tinha um caráter mais específico. Então você vai escolher lá o vizinho com quem você teve um entrever, um problema semana passada. Aí você vai metrificar. E uma das coisas que tem nesse questionário é o seguinte: a minha opinião sobre ele ela é, aí você faz um X. Tem uma lá que eu coloquei, que eu customizei em relação à nossa comunidade, que é o seguinte: assediado. As pessoas adoram xingar os outros na forma de assediado. Ou seja, elas usam o parapsiquismo ou uma percepção de que o outro está assediado, sim, como um xingamento, como um fator de heterodepreciação. Então, eu concordo muito com você quando você diz que precisamos ver o parapsiquismo. Ok, mas diante de alguém doente e que te ofendeu, doente e que te causou lesão e que está assediado, sim, como você se posiciona? Esse movimento, se gerar desafeição, se gerar um mecanismo anti-acoplamento, anti-assistência, anti-engolir o processo patológico do outro, faz com que você também esteja com processo de ofensividade e precisando também se trabalhar. Acepção de pessoas. Né? Esse ofensivograma, ele tem algumas perguntas. Como você se sente, por exemplo, como você se sentiria no elevador sozinho com essa pessoa? O elevador é o cúmulo da prosêmica, né? Você está lá, você é obrigado a interagir, aí você fica lá. Ou, por exemplo, uma pessoa chega num local, no fundo, você gostaria que ela não estivesse lá? Isso é acepção de pessoa. Então, tem uma série de perguntas que são perguntas semiológicas, sutis, para que a pessoa consiga
rastrear dentro dela patopensilidades de que ela está se esquivando, está no mecanismo de fuga ou luta, está se esquivando ou está pensando alguma coisa contra ele. Então, assim, concordo que é o parapsiquismo, mas como a gente se porta diante de um parafato doentio do outro. Tá, ela está assediada, e aí? Como é que você vai se comportar com isso? Essa habilidade, né, isso é muito sério para todos nós, intermissivistas. Porque a assistência parapsíquica, esse é o foco, esse é o suprassumo de como a gente age. Importante. Deixa ligado. Quando a pessoa tem essa sensação, né, de recusa, às vezes é natural. Pode ser pela própria consciência, pode ser pelas companhias extrafísicas, às vezes as duas coisas, mas eu implemento para isso a procura da pessoa. Tento, na hora que eu dou-me conta, abordar ela. Legal. Com o jeito de tirar essa recusa, porque realmente isso é doença. Isso Legal. pode criar muita doença. Legal. É uma boa técnica, né? Você ir contra você enfrentar o teu desconforto. Legal. Ó, negociação por melhores atitudes. Ó, eu vou te perdoar, tá? Mas você vai ser bonzinho agora. Puxa, mas é da natureza do outro, muitas vezes, transgredir. Vocês não fizeram curso intermissivo? Nós não fizemos um tal de curso intermissivo que a gente ia lidar com umas consciências que vão saber transgredir, não vão saber ficar sem transgredir? Esse fez parte do contrato, galera. Então, assim, negociação por melhores atitudes. Vou te perdoar agora, mas... São coisas diferentes. Você dá uma segunda chance para o desempenho de um papel que pode ou não ser dado. E é uma coisa diferente de você, dentro de você ter mecanismos de esperança deslocada numa maturidade alheia. Tá? Antiofensividade não é esquecimento. Tá? Ninguém está querendo aqui cultivar ou exaltar a hipomnésia. Pelo contrário, a sabedoria ela é baseada em muita memória acumulada e muita vivência acumulada. Então, antiofensividade não é esquecimento. Antiofensividade também não é justificativa da atitude alheia. Ah, é porque ele é assim mesmo. Deixa para lá. Aí a pessoa não aprofunda com um mecanismo de próprio alento sobre aquela dor que o outro causou. Então também não é isso. E antiofensividade não é só entender. Não, eu preciso entender por que aconteceu. Não, você precisa entender, olhar, ver a dor que te causou, ter um mecanismo de vulnerabilidade, se motivar para reverter esse processo. Isso em termos de perdão, holoperdão. Em termos de antiofensividade, que na verdade é o foco do que eu quero trazer aqui, o importante é você começar a estruturar mecanismos na tua personalidade e focos na tua personalidade, que você não espera a maturidade do outro. Isso não quer dizer que você está pensando mal do outro. Você não cobra a maturidade do outro, mas você cobra de si, dentro do processo de autoemperdoamento, a construção de mecanismos que vão te deixar refratários às transgressões alheias. Isso que eu estou chamando de antiofensividade a maior, que é o profilático, e que eu estou colocando como hipótese de que, se isso a gente for bem sucedido, nós estaremos criando atalhos para a autodesperticidade. A gente pode chamar de anticorpos, né? Pode ser, pode ser sim, anticorpos. Só a única questão de anticorpos interagindo com o outro e não tendo um distanciamento, né? Mas sim, de alguma forma, a gente pode usar essa figura de linguagem, que é você estar imune à transgressão do outro. Isso, exatamente, mitridatismo. Tá? Pois não. Temos É o seguinte, às vezes aquilo que você está sentindo ofendido, né, na atitude, na ação do outro, é porque você está vendo ali o seu reflexo, né, o seu espelho. É muito comum isso, né? E aí você fica querendo só colocar
essa questão em cima do outro, e quando, na verdade, você está se identificando naquelas atitudes. Né? E você fica querendo, às vezes, perdoar só o outro, ou querer que o outro, ou querer entender o outro, mas, na verdade, você perde a grande oportunidade de fazer essa autoanálise, autocrítica, para também se perdoar, para também se curar, entendeu? Desse procedimento. Nesse processo, acho que a primeira coisa é dar uma olhada na intencionalidade. Porque se a pessoa não está afim, ela não quer fazer esse processo, e isso é um processo sério. A antiofensividade que você está falando, olha lá, primeira questão, ela é uma escolha de redirecionamento motivacional. A pessoa deixa de querer se vingar, pensar mal, patopessimizar, e ela resolve legitimamente, né, pacificar a relação. Claro, esse nível de escolha cosmoética da pacificação pode ter vários níveis em termos de escala cosmoética. A pessoa pode querer passar a ser antiofensiva porque ela está tão intoxicada com as transgressões do outro, às vezes está com insônia, às vezes já está com depressão, às vezes já está com transtornos N, aí ela precisa se autodesintoxicar. É uma escala, mas às vezes não é por ela. Outras pessoas querem ter antiofensividade para realmente serem heteroassistenciais. Não importa, eu acho que o importante é começar. Se há um motivo mais, entre aspas, egóico, mas é válido, porque não perpetua o ciclo, ok. Tem pessoas que já têm uma lucidez maior, não. Isso aqui realmente me mobiliza. Isso aqui me mobiliza e eu quero ser um assistente. Eu quero caminhar evolutivamente para a sanidade grupal. Então, cada um tem a sua motivação, mas eu também concordo contigo. Até porque não é só a Consim que você está lidando ali, né? Tem toda a turma dos dois lados, da sua e do outro. Né? E a quantidade de briga extrafísica que a gente vê por conta de dois líderes que escolhem se degladiar, muitas vezes causa muito mais estrago do que a gente está vendo fora aquelas duas Consims. Líderes extrafísicos ressomados, degladiando, muitas vezes causam estrago. Marco, pois não, Guilherme? O que o colega me falou, o que falou aqui, me fez pensar também que às vezes o impulso natural é criticar e ofender outra pessoa, mas na verdade o sentimento é egóico. Por exemplo, a gente está em convívio com as pessoas, em convívio com alguém mais próximo, duplista, familiares, e aí uma atitude da pessoa incomoda você. Mas não é que a atitude da pessoa está errada de um todo, ou que ela vai ter que mudar naquele momento evolutivo, mas você perde energia com aquilo, você é obrigado a aturar certas coisas, ou você tem que desviar um pouco sua rota, perder algum tempo com alguma atitude, algum hábito da pessoa. E aí aquilo, você não percebe primeiro que o sentimento é egoísta, no fundo, que você quer que a pessoa mude para você transforma aquilo numa forma de crítica, às vezes até com a roupagem com neologismos, ou com a roupagem de que está criticando para ajudar. Roupagem de tares. Roupagem de tares, e aí você acredita para você mesmo que você está querendo ajudar a pessoa. E no fundo, o sentimento às vezes é egoísta, você quer que a pessoa mude para você, porque você ficaria melhor com aquilo. Isso acho que entra na linha do que o colega falou aqui, um pouco diferente, mas me fez pensar nesse aspecto também. Sim, eu concordo contigo. É bem por aí mesmo. E, pessoal, continuando então, a antiofensividade, ela, além de ser uma escolha de redirecionamento motivacional, vou usar minha energia para me vingar ou para me esquivar, ou vou usar minha energia para trabalhar comigo e ser amparador do outro. Tá? A antiofensividade é uma habilidade crescente em etapas. É uma habilidade de reconstrução da própria personalidade. Tá? Então, ela é dia a dia, ela é infinita, na minha opinião, no sentido de ela vai, talvez até em algum momento tenha outro nome, com um nível de habilidade que é tão transcendente que a gente já não... Mas ela é crescente e ela é em etapas. Muitas vezes, assim, não, mas eu não me sinto com vontade de perdoar, ou eu não me sinto com vontade de ser esse antiofensivo. Muitas vezes tem a ver com os nossos apriorismos. Por exemplo, eu estava até esquecendo, ontem eu estava conversando com um colega,
Aí, antiofensividade. Marco, ó, lembra que antiofensividade não é você ser nádegas frouxas, entendeu? Assim, não é... Antiofensividade não é você ficar lá... Não é isso, tá? Ninguém está dizendo que é para passar a ter sangue de barata e ser omisso. Só que o que acontece? Se vocês forem perceber, e a gente percebe isso no movimento terapêutico, cada estilo de personalidade, cada temperamento tem as suas dificuldades. Por exemplo, muitas vezes aquela pessoa mais peremptória e que erra pelo excesso da reação de luta, né? Quando a gente começa a falar isso, ela começa a trabalhar, ela começa a ficar insegura, achando que está ficando frouxa. E ela, na verdade, ela está ficando mais assertiva, está saindo da hostilidade, ela começa a ficar mais... E se continua, às vezes até... eu lembro do professor Valdo falando uma condição que era o seguinte, se vocês sentirem o nível de pacificação que eu tenho o tempo todo, muitos de vocês vão ficar depressivos, vocês não aguentam. Por quê? Porque é um nível de tranquilidade que a pessoa não aguenta. Então, assim, muitas não aguentam por quê? Porque muito da volição é baseado numa adrenalina. E aí se perde essa adrenalina, o mecanismo ele fica sem esse mecanismo, aí tende a ficar um mecanismo down. Então, isso é um processo de reconstrução. Muitas vezes o cara muito peremptório, hostil, eu não gosto de chamar agressivo porque tem agressividade cosmoética que é extremamente sadia, mas o cara mais tendente à hostilidade, ele fica meio bolado, fica meio assim, de estar ficando meio nádega frouxa. E, por outro lado, a pessoa mais apática, com relações de esquiva, muitas vezes quando ela começa a se defrontar com isso, e a gente começa a dar uma energizada, para ser mais... A pessoa fica achando qualquer coisa, ela acha que está sendo hostil. Então, é uma questão sempre de estilo que a gente vai ter que modular, trabalhar, a pessoa vai ter que olhar como é que é esse processo. Então, assim, é personalizado. A gente fala isso tudo aqui, mas o processo de reconstrução e desconstrução e autorreconstrução é sempre... até porque, às vezes, em alguns momentos, a gente é hostil em alguns pontos e a gente é meio apático em outros. Então, é algo que precisa ser visto com uma lupa. Né? Não é uma regra geral para tudo. Isso que eu falar. São ajustes. Isso é muito interessante, essa colocação, e complementaria com outra coisa, que é, por exemplo, a raiva, ela é energizadora. Em cima do lance. A pessoa sente-se com mais força. Sim. Com maior capacidade de agir perante o meio onde está. Sim. E isso acaba por ser necessário dentro da perspectiva, de forma inconsciente, dentro da estrutura intraconsciencial da pessoa. Ela só consegue viver com aquele nível de energia, ela só consegue ter aquele nível de energia com a raiva. Excelente. E assim, o trabalho para a pessoa começar a se habilitar a trabalhar sem raiva, e mais com o lobo frontal e com o frontochakra, é um trabalho crescente e em etapas. A raiva, ele é um mecanismo caótico de autoenergização. Lembre do incrível Hulk. Mas ele não consegue se manter. Daqui a pouco, como é que fica lá aquele médico magrelinho, o super-herói lá? A raiva, pelo mecanismo fisiopatológico, energético da raiva, ela mobiliza caoticamente nas energias. Às vezes até a pessoa pensa, tem um elemento na raiva que um momento que ela consegue pensar melhor. Daqui a pouco ela entra em transe e ela não pensa. Então tem etapas na raiva. Mas o processo da raiva muito importante, que o Alexandre está lembrando aqui, é que é um mecanismo caótico de autoenergização, só que ela não consegue se manter. Pelo menos não como elemento afetivo e de emoção. Tem pessoas que colocam a raiva no humor. Fica aquele humor
mas assim, como elemento explosivo, ela não consegue se manter. Tanto que pessoas que têm muita instabilidade emocional, a primeira coisa que a gente deve pensar é o seguinte: qual o nível de raiva presente no teu dia a dia? É um fator de instabilidade emocional. A pessoa, quando quer trabalhar a sua instabilidade, a primeira coisa que a gente vê, ou uma das primeiras, qual o nível de raiva presente nos teus afetos. Então é super importante essa condição. E a outra é a ansiedade. Isso o nível de cortisol sobe, nós achamos que o cortisol é só um aspecto negativo, mas não é. Portanto, é um dos processos fisiológicos que dá energia. Sim. Então, um nível basal de ansiedade todos nós temos necessário, a ansiedade sadia, né? Para nos mobilizarmos. Né? Mas chega a um determinado ponto que é patológico e é agressivo, não só em termos da intraconsciencialidade dos processos de regulação afetiva, mas também a nível de saúde, né? Que acaba entrando no mesmo espectro, né? A raiva, a ansiedade estão todos nesse espectro de ameaça, né? São os dois polos. Então, esse processo, pessoal, de reagirmos menos, ou atuarmos menos reativos às ameaças, é a gente sair da instintualidade e a gente caminhar mais para um processo paracerebral, uma consciência mais extrafísica, mais baseada no extrafísico. Por isso que, número 3, amparo frente à transgressão. Vem a instintualidade, vem o movimento conflitivo e você consegue ter habilidade para trabalhar, mais uma vez, aquela figura, né, aquele gancho didático do professor Valdo, da grande árvore frutífera, que a criança bate no tronco e ela devolve com frutos, né? Então, isso não é, por favor, eu não quero fazer nenhuma apologia de ingenuidade, nem, mais uma vez, de ser bobão, não é isso. Esse processo de anti-ofensividade é para os fortes, é para o strong profile, que tem um verbete que a gente, né, que já foi muito debatido aqui. Uma das coisas que muitas vezes causa um certo impacto, eu já vi esse tipo de impacto em alguns evolucentes, notadamente homens, é quando eles percebem que o processo de anti-ofensividade que a gente está falando é um sinal de fortaleza moral, cosmoética, energética. E esse processo de ser hostil e raivoso é um sinal de instabilidade e de vulnerabilidade, e de fraqueza em última instância. Então, isso a gente cansa de ver as pessoas, quando percebem teaticamente isso, né, e, mais uma vez, tem uma questão de gênero, por conta das questões culturais masculinas, né? Quando as pessoas percebem que, sim, você pode ser ativo, forte, antiofensivo, né? E trabalhar com desassédio sem esse padrão de hostilidade. Tá? Quando isso teaticamente a pessoa entende, muitas vezes isso faz a diferença na vida da pessoa. E antiofensividade é assumir e tratar aquela desafeição que ela tem com o ofensor, até que ela atinja esse movimento aí que a gente está chamando de refratariedade cosmoética. Refratariedade ou refratariologia é uma ciência que está descrita no DAC e que tem muito a ver com o que a gente está falando. A autorrefratariologia, que é a ciência, e tem a ver com a autodespertologia, que é a ciência aplicada aos estudos da refratariedade, ou seja, da resistência de quem não se molesta ou se ressente de ataques ou ações exteriores. O holopensene pessoal cosmoético torna a consim refratária aos heteroassédios. Então, é esse elemento que eu gostaria de frisar nesse nosso debate, a questão da autorrefratariologia. Isso é sinal de fortaleza, em vários sentidos. Nesse verbete tem vários tipos de refratariedade. No final, o professor Valdo colocou as refratariedades negativas. Refratariedade a novas ideias, refratariedade ao amparo, tá? Mas o cerne desse tipo de neo-ideia que foi exposta é que a pessoa se torne refratária a essa condição das transgressões
que naturalmente ocorrem nas pessoas que falham o discernimento. Falhou o discernimento, vai ter transgressão, ok. Mas essa habilidade da gente ter, essa refratariedade, eu queria trazer isso para vocês. Uma coisa que eu também queria trabalhar aqui, só para a gente também diferenciar, é a... Você queria falar? Mas não quero interromper seu linha. Se... Tá, então posso colocar esse slide? Sim, por tá. isso. Por isso. Eu queria colocar também para a gente aprender a diferenciar da anti-ofensividade, o que a gente chama aqui de pseudo-anti-ofensividade. Pseudo-anti-ofensividade. Por exemplo, é muito comum o evolucente jejuno nessa condição, a pessoa muda uma emoção quente, por exemplo, a raiva ou a ira, a explosão colérica que a gente estava comentando aqui, né? E ela troca por um desdém. É uma emoção fria, é uma emoção menos aparente. E às vezes até, não, tô nem aí. Beijinho no ombro, né? Frieza emocional é uma emoção, tá? Desdém é uma emoção. Quem é fria, né? Acobertada, facilmente acobertado, mas isso não é anti-ofensividade, tá? Isso é pseudo-anti-ofensividade, muito comum. Quando a gente via esse questionário também que eu disse que a gente comentou, tem algumas perguntas do tipo, não tô nem aí, ou a pessoa, não. Se você está querendo que a pessoa se exploda, isso não é banana technique. Isso é banana de dinamite technique. Entendeu? Tá? Isso não é sobre pairamento. Isso não é, exatamente, Cristina, isso não é sobrepairamento. O sobrepairamento pode ser mal entendido e mal usado na forma de emoções frias de desafeição. Então, isso não é pseudo-anti-ofensividade. Isso. Outra coisa, não é anti-ofensividade chegar e dizer, olha, vamos pegar aqui o nosso amigo Cristóvão, eu vou te perdoar porque eu sou uma pessoa muito superior e elevada e toda essa sua essa sua falta de sei lá o quê, esse autoelogio que tem conteúdo narcísico, né, e cabotino, isso não é pseudo-anti-ofensividade. Isso é um autoelogio, isso é um cabotinismo. Então, fica tranquilo. Quando existe uma relação de superioridade e desdém, menos-valia em relação ao outro, isso também é doentio. Pseudo-anti-ofensividade, pessoal, não é, por exemplo, quando a pessoa tem alguma comunidade, um prestígio social. Então, essa pessoa com prestígio social, ela acaba não sendo tão confrontada. Ela acaba sendo uma figura de poder, ela acaba sendo uma pessoa que vão dar menos contra nela. Não, já estou ofensivo. Claro, você manda em todo mundo e você não dá abertura para feedback. Ou você não dá, ou as pessoas não se sentem, né? Ou os dois. Então, muito cuidado, que às vezes pode ter uma pseudo-anti-ofensividade que a pessoa genuinamente está achando que tem. Mas é que ela não está se colocando em situações que cospem na cara dela. Aí dizer, então cuidado, isso pode acontecer. A pseudo-anti-ofensividade também não é o isolamento social. Não. Não me ofendo com ninguém. Tá, quantas pessoas você conhece, você se encontra durante a semana? Eu e meu cachorro. Que tal você colocar mais na berlinda, umas cuspidinhas na cara, ver umas pessoas sem discernimento, que vão transgredir, sem discernimento, sem ofender essas pessoas com esse diagnóstico. Diagnóstico, pessoal, não é para ofender ninguém. Heterodiagnóstico não é, senão vira heteroacusação, tá? Então, não é para ofender. E outra coisa, pseudo-anti-ofensividade não é aquele fair play belicoso, tipo, bateu, levou. Aquele negócio, abaixo daqui para baixo já é canela. Então, qualquer coisa assim, não, você me agrediu, eu vou agredir de volta, e fair play, tranquilo, somos hostis, uhul, valeu. Isso é anti-ofensividade, isso é ofensividade pura. Só que a pessoa joga com gosto o fair play da fuga ou luta. Tá? Então, a anti-ofensividade ela pode se esconder em várias nuances, vários mecanismos. Por isso que eu estou dizendo, é difícil.
e é de reconstrução, e é sutil, porque ela se escamoteia, né? Esses humanos aí, que a gente está falando, eles se escamoteia na forma de um monte de tipo diferente de manifestação. Alô, alô, voltou. Eu achei bem interessante esse ponto que você chegou quando você falou o diagnóstico não é uma acusação, né? Aí eu procurei aqui examinar assim, né, o mais rápido possível, né, como que isso na prática nos desafia muitas vezes. E, por exemplo, eu sou um profissional da saúde, essas coisas que você está falando, no meu tipo de trabalho, é um exercício constante. Agora, eu procurei me colocar na posição de uma pessoa que não é um profissional. Né? Você também, você é um profissional, né? Ainda mais na OIC. Agora, pensando numa pessoa que não exerce essa constância profissional, que ela não se exige isso me parece bastante difícil. Entende? Assim, a pessoa, de fato, exercitar um tipo de discernimento conscienciométrico, a impressão que eu tenho é a necessidade de uma autovigilância muito maior. Assim, uma dificuldade muito grande. Eu não sei se você poderia, talvez, comentar sobre isso. Né? Porque, assim, de certa maneira, é fácil falar quando isso é do nosso dia a dia. Mas a dificuldade disso eu acho imensa. Eu concordo com você, que é extremamente difícil. Por isso que eu coloquei aqui, Ulisses, foi uma tentativa realmente da gente colocar esse ciclo, essa fisiopatologia da ofensividade, que é um ciclo que podia até ter 3, né? Eu tentei colocar em alguma coisa prática, né? Na medicina a gente chama que possa ser usada à beira do leito, quer dizer, que não tenha 1000 questionários que seja uma coisa aplicável, né? Essa fisiopatologia da ofensividade, eu tentei transmitir um caminho cognitivo que muitas vezes dificulta isso. Quando a pessoa se sente transgredida por alguma coisa, e aí ela acionou a desafeição ali. Aquilo não, a pessoa pode ser porque sentiu um espelho, né? Mas ela não gostou. E naquele momento que ela não gostou, ela perdeu a empatia, ou o altruísmo, ou o senso de assistencialidade, N mecanismos, né? E aí a tendência dela vai ser com uma reação de fuga ou luta. Então, assim, aquela técnica da checagem pensênica, do enfrentamento do mal-estar, sempre que acionar a checagem holossomática, sentiu que reagiu, peraí, deixa eu me abster de fazer esse diagnóstico, que pode ser uma acusação. Mas é difícil mesmo. Um ponto que agora te ouvindo, eu também, pensando junto, levei, de certa maneira, uma certa inevitabilidade de uma pessoa interessada nisso se tornar um profissional da assistência. Essa então, ideia mesmo. Eu penso que assim, uma consequência da aplicação dessas condutas assim, mais rígidas é a pessoa se profissionalizar em termos assistenciais. Na vida intrafísica, inclusive, o tempo todo, porque eu acho muito difícil essa manutenção sem essa profissionalização. Mas eu vejo assim que o caminho da profissionalização, obviamente, não leviano, assim, no sentido essencial. Não é? Porque quando a pessoa está interessada nisso no cotidiano, ela vai ver que não adianta ela ficar vivendo num subnível. Né? Eu vejo que a profissionalização talvez seja um caminho, uma tendência. O profissionalismo assistencial, né? Concordo. Você queria, né, também falar... Eu queria falar com o tema da raiva. Tá. Que eu penso que a raiva pela agressão que tem... Não está desligado. Fala aí, pode falar. Que a raiva é uma coisa tão... Não se ofenda com o microfone, vamos jogar esterilizar as energias. Agora acho que sim. Acho que agora está legal. A raiva, todo esse tipo de temas, de temáticas, estou tentando trabalhar, Você está trabalhando. Estou trabalhando, tentando esclarecer, estou trabalhando e tentando esclarecer.
E como a raiva, como uma coisa tão agressiva em si, pode gerar a patologia, né? E como, por exemplo, uma raiva, não somente a agressão a outro, às vezes a raiva contida pode, eu penso, né, que pode promover tanta autoagressão que pode levar a uma depressão da consciência. O Alexandre comentou isso, concordo? Essa depressão é bom, dentro que é um tema bem forte, o tema das depressões hoje, na sociedade, no planeta. Né? Então, ir vendo o tema do temperamento nisso, ir aguçando nisso, a ver quanto a gente tem, né? Lá na OIC, a gente já está trabalhando sobre o tema da depressão. O grupo terapêutico que a gente vai lançar. Isso vou, quando der, eu vou participar. Só que a turma tem que ir, né? Porque o pessoal fala, não quero ir. É para ir. Então, não, assim... eu já fiz dois, mas esse ainda não está, né? Ainda não está. Na verdade, é uma síndrome. É uma síndrome que você rebaixa o humor. Isso pode ter N mecanismos, tá? Desde extrafísicos, mas enfim, isso pode acontecer sim. Isso é um mecanismo patopensênico que pode acontecer. Isso é com raiva, até por conta daquela instabilidade que a gente comentou. Raiva, quer dizer, excesso, falta. Excesso, falta. Excesso, omissão, foi o verbete que foi presente por algum motivo. Binômio excesso, omissão. Então, essas coisas, ansiedade, raiva, depressão, acho que são pontos bem importantes, né, do trabalho. Isso. Marco, uma coisa que eu tenho assim, utilizado é a questão da comunicação. Até com base naquele livro lá, Comunicação Não Violenta, que ele fala um pouco desses aspectos da comunicação, que é procurar, para estabelecer esse vínculo, né, dentro dessas etapas, aí, o vínculo interassistencial é você entender, dentro daquela agressão que vem, o que está sendo comunicado, para você, a partir daí, ter uma postura assistencial. Queria que você comentasse um pouco isso. Isso é ótimo, excelente, porque você está fazendo um mecanismo assistencial de estabelecer vínculo. E aí, no caso, vínculo holossomático. Você vai procurar o que está acontecendo. Então, o que você falou, isso é um pedido. De alguma forma, como é que eu posso estabelecer? Eu concordo, eu acho que é bem por aí. Eu acho que são os grandes trafores que te colocam tão em excelência na consciencioterapia. Eu concordo, é bem por aí mesmo. Concordo. Marco, aqui. Oi, tá dando? Tá. Eu queria que você comentasse um pouco também dessa questão da banalização da violência pelas mídias. Hoje nunca se viu tanto como hoje, né? Nunca se viu essa quantidade de agressões, porque antigamente ocorria uma agressão, por exemplo, na escola, ficava ali intramuros, né? Hoje todo mundo tem um celular filmando, filma, aquilo se torna público. Sim. E estou achando bem interessante, porque ao mesmo tempo que eu estou aqui refletindo comigo, também estou pensando nesses casos que chega muito em consultório dos jovens agressivos. Sim. Pelos games que promovem Sim. muito isso. Desde pequenininho a criança já é colocada na frente dos recursos, onde que ela enxerga tudo isso e vai se tornando algo muito comum, vamos dizer assim. São os réus, né? Esse é o processo natural dentro de um processo assistencial maior de reurbanização do planeta. O que acontece? É que isso muitas vezes se choca com algumas coisas que a gente viu no intermissivo que não eram melhor. Mas aquelas consciências reurbanizadas, elas não tiveram o curso, os freios que a gente muitas vezes teve. O curso intermissivo é para isso, é para frear a nossa doideira, né? Antes da gente ressomar e poder ser assistencial. Só que o que acontece? Você acabou de ver que o outro está doido. E doido, que eu digo, sem xingamento. Faz parte da falta de estruturação cognitiva, emocional, energética, né, daquela consciência. E aí o que acontece? Você se defronta com consciências que têm anestesia emocional. Por quê? Porque estão toda hora no Face querendo mostrar uma realidade que elas não são.
E diante dessa anestesia emocional, desse narcisismo coletivizado, você precisa de muita emoção e de coisas que choquem. Então, por isso que você vê, por exemplo, o noticiário e a nossa mídia sempre bombardeada com sensacionalismos e dramatizações de situações. Quanto pior, melhor. Isso faz parte do universo das cons-réus. Só que qual é o processo? É muito sério a gente manter a nossa firmeza de propósito dentro dos nossos princípios cosmoéticos. Porque, assim, sim, vai ser água e óleo, do sentido... Isso é muito diferente de como... E não é porque a gente está ficando velho e a geração nova... Não é isso, não. Claro que tem choque de geração, mas assim, não é isso. A gente precisa entender que essas transgressões muitas vezes fazem parte do processo ou de pedido de ajuda ou de mecanismo de como consegue viver. Então, assim, é importante, isso faz parte da antiofensividade também. A gente não se ofender diante das mazelas humanas que vão, sim, ficar cada vez mais bárbaras. Tem cons-réus que há milênios estão criando uma chance de ressomar e agora tiveram essa chance. É importante elas serem bem recebidas. Mais uma vez, bem recebidas não é nem sempre. Pode ser que precise de afetuosidade, sim, mas pode ser que precise de muita energia diretiva para trabalhar. Mas o mecanismo é nosso, da gente não se ofender com essa realidade humana bárbara que está existindo cada vez mais. E outro ponto interessante também, que muitas vezes a pessoa se ofende, mas ela esquece que pode ser que as consex que estão aí querem atingi-la, estão atingindo o outro para atingi-la. Sim. Então, muitas vezes você está ali, se trabalhou, você está, vamos supor, energeticamente compensado e tudo mais, está equilibrado. Mas as consex podem atingir o outro, no Sim. caso aí um adolescente, uma criança ou qualquer outro duplista e quem for, né, para justamente te atingir. E aí você vai ficando com raiva, por que o outro tirou meu equilíbrio? Mas na realidade não é. São as tuas próprias consex que estão ali atuando através do outro para te atingir. Isso é um processo que é um desafio constante, porque existe sim uma estratégia, isso está no verbete para etologia, no verbete para etiologia do DAC. Sim, muitas vezes assediadores fazem com parceria e bolam estratégias para te tirar do sério. Às vezes até com doenças, com vários padrões de ofensividade. Mas sim, cabe a gente se vulnerabilizar, se refratar em relação a isso. Eu queria, em relação a isso, por exemplo, passar alguns princípios. Posso... Sim, é só uma complementação também. Eu lembro de uma tertúlia que o Valdo falou, tirar a queixa multidimensionalmente. É isso aí. Que aí limpa, né? Só para terminar, pessoal, os princípios ortopensênicos, eu listei alguns aqui, que regem essa condição da antiofensividade. Tá? Princípios ortopensênicos. Isso daí é como se fosse pelo menos funciona comigo. Tá? Então, estou querendo compartilhar com vocês. Eu acho que cada um pode ter os seus princípios, né? Isso é uma coisa individualíssima, e segundo a holobiografia de cada um. A primeira condição é um termo em latim que é adstrito, que é muito referente às condições da medicina. Primum non nocere. É um princípio hipocrático, que significa assim: primeiro, você não lesa. Antes de tudo, não cause mal. Tá? Então, assim, mais do que ser um princípio profissional na medicina, isso pode ser um princípio consciencial. Antes de qualquer coisa, e isso é muito relacionado, alinhado com o que o professor Valdo falava do seguinte: com saúde não se brinca, com saúde de ninguém não se brinca. Né? Então, assim, antes de tudo, você não lesa. Isso é um princípio para conter a tua hostilidade frente aos outros. E assim, quanto mais você começa a apitar extrafisicamente e no maximecanismo, mais fica crítico a tua capacidade de neutralização da tua hostilidade diante dos outros.
Porque uma hostilidade mal posicionada, a partir sim de uma hostilidade que veio de lá, mas que você não metaboliza e você rebate com hostilidade, isso faz grandes estragos. Então, o princípio do primum non nocere, a primeira vez que eu vi isso foi no curso de medicina, isso foi algo assim significativo e que eu carrego isso, né? Em termos de até código pessoal de cosmoética. Uma outra condição de princípio é a reciprocidade sadia. Vocês lembram da reciprocidade patológica da última? A reciprocidade patológica é a lei de Talião. Olho por olho, dente por dente, pancada. Só que assim, a reciprocidade negativa é sadia, que é o contrário da patológica, eu não vou fazer com o outro o que eu não gostaria que fosse feito comigo. Então, parece a vovó falando, né? Mas isso tem o princípio de autoemperdoamento sério. Isso não é só, né? Então, autoemperdoamento, reciprocidade sadia nesse sentido. Eu não vou fazer com o outro que eu não gostaria que fosse feito comigo. O comprometimento, por exemplo, de assistir e fazer follow-up diante das tuas intervenções, diante das tuas influências, notadamente em relação às pessoas que te lesam, ou que são teu algoz, ou que de alguma forma causam alguma transgressão em relação a você. Assistência e follow-up, tá? Do tipo, não é só assistir, fiz assistência. Não, é importante você reverificar se o efeito da tua assistência foi positivo, se está causando efeito, como é que está. Então, essa ideia de se isolar isso não é uma ideia inteligente, porque é interagir, né, e manter o processo de acompanhamento. Eu estou falando disso em termos de princípios, que isso vai criar valores dentro de vocês, né, dentro de nós. Tá? E libertação dos erros alheios é outra coisa também. Até porque quem é que nunca errou aqui? Vai ser difícil a gente achar alguém. Então, o processo de perdão, quer dizer, recuperar ou começar a construir uma anti-ofensividade depois de você ter sido lesado. Isso é o perdão. E pré-perdão, quer dizer, você antecipar as imaturidades alheias e você já construir uma refratariologia, isso, em termos de holokarmalogia, é você se libertar dos erros dos outros. Porque o mecanismo de você ficar aprisionado com o monoideísmo, todos esses sentimentos que a gente está falando, que se referem a você ficar assediado ou patopensenizando, né, em relação à transgressão do outro, eles te aprisionam. Nenhum desses não deixa de ser tóxico. Todos são tóxicos. Então, você promover a libertação dos erros alheios, isso é uma condição inteligente do ponto de vista de holokarmalidade. E, como eu já comentei, a autorrefratariologia, que isso, eu penso que é uma condição, é um caminho para a autodespertologia, tá? Para a autodesperticidade. A pessoa ser refratária, então, da transgressão alheia. Tá? Mais uma vez, isso tem a ver com strong profile, isso tem a ver com a personalidade lúcida e forte evolutivamente. É muito importante a gente desconstruir aquele padrão de que os fortes são os que gritam mais alto, ou fortes são os que brigam, ou fortes são os que estão curtindo. Isso foi para alguns milênios atrás, quando tinha os grandes generais, ou os grandes monarcas, ou os grandes líderes, ou os grandes sei lá o quê, ou os grandes macacos. Hoje o princípio é outro, é você ser forte o suficiente para você saber lidar com a transgressão do outro. Marco, você quer falar? Quero fazer uma pergunta para você, se possível, explanar e aprofundar, porque eu sei que você é bom nisso. Você falou na questão da libertação dos erros alheios, e o que eu queria que você aprofundasse dentro da questão do pré-perdão interassistencial, eu compreendo isso, mas eu queria que você me ajudasse também na questão do limite dessa libertação dos erros alheios, porque às vezes eu
tenho essa tendência, não, está tudo certo, eu compreendo, eu perdoo. Mas, às vezes, se a gente não faz nenhuma ação, a gente não está ajudando aquela pessoa, porque ela pode fazer algo que comprometa a sua evolução de forma muito mais comprometedora, né? E, de repente, por causa de e eu estou lúcida para isso e não fiz nada. Assim. Então, o limite é complicado. Queria que você me ajudasse a entender um pouquinho mais. O limite é extremamente complicado. Extremamente, Marlene. Isso que você falou, de, por exemplo, a pessoa está errando e você não fazer nada, entra naquele slide aqui, naquela tela que eu falei do acompliciamento. Deixa eu ver se eu... a antiofensividade não é acompliciamento. Tá? Não é acompliciamento. Isso é muito sério, porque muitas vezes pensa no perdão como uma condição autopensênica, antes de tudo. É o que passa dentro de você. Tá? Se você tiver essa vulnerabilidade, essa refratariedade à transgressão do outro, você vai conseguir trabalhar nesses limites que são extremamente sutis, de como agir, de como não agir, de como deixar essa situação para que a pessoa aprenda também com os próprios erros. Então, assim, não é simples, mas isso que você falou é esse acompliciamento. Não é, mais uma vez, a gente não está fazendo uma apologia para ser bobão, para ser, não é nada disso, não. Até porque, muitas vezes, diante do algoz, a gente precisa, muitas vezes, prender uma pessoa que dentro da criminologia errou. E aquilo é reeducacional. Então, assim, o cerceamento da liberdade de uma pessoa, por exemplo, transgressora, ela pode acontecer desde da ilha. Aliás, eu cada vez me convenço mais que a gente está na ilha já. Mas, assim... Ô, Marco, eu concordo com você. Mas o que acontece? O cerceamento de uma pessoa que está transgredindo, ela pode acontecer desde a prisão, é um caso caricato, até um processo em que você diz, não concordo com você. Isso também é um cerceamento. Quando você contra-argumenta com racionalidade, com lógica e de forma antiofensiva, você também está dizendo, você está colocando um limite ou um freio. E aí o próprio processo das relações ambíguas e opositivas entre as pessoas vai se dar. Eu acho que assim, mas o grande negócio eu quero te falar, que eu acho que é importante, quero falar para todo mundo aqui. E às vezes as pessoas focam nos mecanismos de ação externa. O que eu vou fazer? Vou botar o cara na prisão? Isso vem, o discernimento sobre o que fazer, ele vem depois da pessoa se observar. Intraconsciencialmente. Eu estou reagindo? Eu estou reagindo com hostilidade? Esse mecanismo ele é fundamental para a boa observação desses limites que são difíceis mesmo. Eles são, mas o trabalho é isso. Tá bom, obrigada, Marco. Eu queria só voltar também a esse aspecto, que é a questão... Uma questão não é o acompliciamento ou simplesmente nem querer saber do erro alheio, não é? Porque isso também é uma atitude não assistencial. Isso. Eu estou a tirar o corpo fora. Isso. A questão é a forma como eu abordo aquilo e que eu pensenizo sobre aquela pessoa. É isso aí. E é muito importante nós destrinçarmos aquilo que é a pessoa daquilo que é o comportamento, ou parte da sua intraconsciencialidade, para não cairmos no preconceito, para não cairmos na categorização da pessoa e, pronto, lá está mais um agressor, mais um algoz, mais um assediador. Isso. E trata tudo sempre como algo que é negativo e que é para rechaçar, é para não... Exatamente. Concordo. Não relacionar, não é? O mecanismo é como a gente... É a autopensenização íntima. Concordo. E como isso é tudo reacional, isso é num átimo de segundo, muitas vezes. Né? Aí a pessoa, não é que eu sou ataque psíquico. Não, é que você está ansioso pra caramba e com raiva, você está fazendo um monte de associação de ideia, tudo assediado. Mas então, assim, é esse negócio...
intimamente o negócio, intimamente como é que rola. O convite é para a gente mergulhar na nossa intrapensionização diante de uma transgressão. Aconteceu a transgressão, sim, ninguém está negando que aconteceu, mas como a tua pensionização, tua intraconsciencialidade diante da transgressão. Estamos assim, tá, o outro pode ser, o outro vamos lá, vamos fazer o jogo, o outro é assediado, o outro está com menos discernimento, tudo isso. Como você se posiciona com isso? Como você se posiciona com isso? Diagnóstico para assistir ou heteroacusação? E às vezes nós tiramos da equação e nós fazemos, tiramos da equação e nós fazemos parte do sistema. Isso, concordo. Nós temos sempre alguma responsabilidade. Se estamos ali é porque nós fazemos parte do sistema. E esse posicionamento é extremamente desassediador e assistencial. Só esse posicionamento. E aí eu vejo, Salles, às vezes o pessoal fala assim, ou pode falar assim, ou pensa nisso, ou eu penso isso, para também me colocar na equação. Não, então não vou fazer nada, só jogar energia, só vou botar na TENEPS, como se fosse um recurso mínimo. Né? Assim, né? Não, às vezes é isso mesmo. Então, é sutil. E o processo passa da avaliação autopensênica. Não tem jeito. E é como se sou eu que estou bem e o outro que está mal. Isso. Então, muitas esses vezes, humanos, eles são assim mesmo, os humanos. A pessoa está... Esses humanos, eles são assim mesmo. Está com a versão dela mesma, porque ela está a expurgar, está a rechaçar alguma coisa que mexe com ela. Isso aí. Eu uso o neologismo humanimal, porque tem muito de animal ainda presente. Sim, humanimal. Pode... Só... terminou? Não, posso então só colocar a conclusão? Claro, só para finalizar? Por favor. Então, a conclusão é bem rápida, porque eu, na verdade, já falei umas 80 vezes aqui, a conclusão, que é o roteiro consciencioterápico, de trabalho do holoperdão, que é aquele movimento terapêutico, né, que já está sendo implementado lá no OIC, ele é passível de ser expandido quanto à aplicação inicial, né, e ele pode ser utilizado para a construção da antiofensividade, da autorrefratariedade e da autodesperticidade. É isso que eu queria trazer para vocês aqui como mecanismo, como forma para a gente pensar, prática, para a gente pensar nas nossas práticas diárias. Um bocado, cara. Marco, só uma coisa, é outra pergunta, não é isso não. Tá. Mas eu só te dar uma sugestão. O autorrefratariedade sozinho, às vezes pode dar uma ideia, uma conotação, de repente pode botar mais uma palavra. Cosmoética. Que você está se segurando para a autorrefratariedade de pensar mal do outro. Né? Cosmoética pode ser. Alguma coisa assim. Mas é o seguinte, que eu queria te perguntar, que é uma dúvida que acontece comigo, é o seguinte, a hostilidade é nosográfica, negativa, né? Mas no passado a gente ficava, quem ele falou aí, você tinha a sua lista de proscritos, né? Isso. As pessoas estão proscritas, ou riscam. Isso. E eu não vou falar com ela, ou vou matar. Hoje em dia a gente não mata, mas a gente pensa. A gente mata pensenicamente. Mata pensenicamente. Ou exclui ela pensenicamente, ou ela continua pensando mal. Aí a gente falou de depressão, eu queria falar de autorrepressão, por exemplo. Numa economia de males, você acha que se a pessoa ainda pensa mal dos outros, assim, volta e meia, é preferível ela se reprimir, já não falando, pelo menos aquilo, não exteriorizando, assim, é uma hostilidade aquela contida, né? Porque a gente não muda do dia para a noite, né? Eu também não estou querendo defender a hostilidade. Você está se defendendo, sim. É tudo bem. Mas eu queria saber a sua opinião. Porque, assim, não, tá. Não, o que eu acho, Alexandre, olha só. Tem algumas coisas que já dá para fazer. Por exemplo, não falar mal do outro. Não fingir que está dando o diagnóstico.
Isso faz parte do primo non nocere. Cara, eu sou consciencioterapeuta. Olha que estrago eu posso fazer se eu estiver pensando mal do outro. Entendeu? Então, assim, mas não é porque eu sou consciencioterapeuta. Vocês fizeram um contrato antes de ressomar que fazer uma tal de um completismo e uma assistência parapsíquica. Então, assim, não é nem só pensar, não é nem só falar. Então, assim, o ato, por exemplo, é porque... eu não sei se eu me fiz claro, mas, assim, eu, por exemplo, falando no meu caso, eu consigo não falar. Perfeito. Né? Eu já acho que é, sei lá, menos mal, talvez. Sei. Mas penso. E é uma autorrepressão. Mas talvez necessário. Porque às vezes o que eu estou pensando não tem nada a ver. Mas qual é a autorrepressão? É não falar? Sim, eu estou mantendo uma hostilidade reprimida. Tá, você pensa, mas não fala. É do que falar um negócio que vai ofender outra pessoa e que às vezes não tem nada a ver, que o problema é enorme. Não, mas pensa diferente. Do ponto de vista de consciencioterapia, você já consegue fazer a autoprescrição de não falar. Sim. Aí agora, cria estratégias para aumentar esse processo de autocura, trabalhando a tua autopensenidade, de não pensar. Pensa o contrário. Você está pensando assim, eu não consigo, mas a economia de base, aí tem que ter muito cuidado. A gente pensa um monte de coisa para fazer negócio com a gente mesmo. Então, assim, às vezes, a forma de você pensar, você está com o mesmo plano, mas às vezes a forma de você pensar pode dar margem para ser um aval para, por enquanto, eu ainda vou pensar porque é o meu nível. Pensa o contrário. Eu já consigo não pensar mal. Legal. Agora, num crescendo, na técnica do crescendo, o professor Valdo sempre falava, agora o crescendo vai ser, eu vou trabalhar não pensar mal. Mas aí como é que eu vou? Porque eu tenho que olhar as fragilidades do outro até para poder ajudar. Você pensar nas fragilidades, nas imaturidades do outro, isso não é ruim, isso é muito bom. Isso tem a ver com o que o Ulisses estava falando, como fazer isso na prática sem pensar mal. Pensa na fragilidade do outro dentro de um plano todo para você ajudar. Se você pensar por pensar, você está pensando por pensar. Agora, se o teu pensamento sobre a imaturidade alheia estiver inserido dentro de um enredo mental, que é para você criar estratégias, para você ajudar o outro, isso é assistência. Marco, você está dizendo, só ver se eu entendi, você está falando, então, que em vez de ocupar meu espaço mental, eu substituo aquele foco de não pensar. O foco é para você assistir. Penso outra coisa no lugar daquilo ali. Né? Às vezes um operador pode chegar para você, fulano de tal está com essa deficiência, tem essa fragilidade. Que tal se você... O Amparo faz muito isso entre a gente. Então, assim, você está encarando a fragilidade. É que nem autodiagnóstico na consciencioterapia. O evolucente que começa a pensar no autodiagnóstico como elemento final da sua pensionização, ele entra numa espiral descendente. Ele começa a virar abóbora, só pensar em trafar. Na consciencioterapia, o importante é o evolucente pensar no diagnóstico como meio do caminho para chegar na autocura. Então é a mesma coisa. O heterodiagnóstico que você vai fazer é como caminho, como ponto inicial, como entreposto para você chegar na assistência. Marco, só um instantinho. Isso não é abstrato. Isso pode ser uma questão pensênica, um enredo mental, de fato. Isso não é filosófico, não. Eu não sei se está parecendo filosófico para você. Aquela hora que você falou do pré-frontal, por exemplo, às vezes depois de 5 segundos você consegue racionalizar, botar o mental soma ali e começar até a pensar isso. Mas às vezes o instinto de primeira reação de pensar mal é tão rápida que você já está correndo atrás do prejuízo. Mas sim. Depois, mas a gente pode talvez ficar melhor nisso, né? Cada vez detectar mais rápido, né? E mudar, as reações. Pela sua descrição dos últimos minutos, eu fiquei lembrando de ontem, quando a gente falava, e uma questão crucial dessa, né, que fica na cabeça, ainda que se reprima em termos de palavras, mas é uma situação totalmente para lá e mais um pouco ainda, que seria super bem-vinda o auxílio da consciencioterapia e tal. Como a gente falava ontem, né, para quem não estava aqui ontem, mas a partir da autoconsciencioterapia, mas uma questão dessa que é muito, marca muito,
a visão exterior, o set consciencioterápica, você viu nos últimos minutos, você estava descrevendo a situação ultra necessária de um agente externo especializado, vocês. Ô, Marco. Pode ser, a gente está... Posso dar uma sugestão nesse caso aí? Isso. Eu acho assim, uma coisa que ajuda a não pensar mal dos outros é você ter a postura de assistente. Então, por exemplo, até o Ulisses falou da questão do profissional, né? É a mesma coisa o médico. O médico, ele não pode ter raiva da doença do doente. Como é que ele vai tratar? Então, encarar aquele processo, não de modo arrogante, eu sou melhor, mas assim, aquele olhar do profissional. A pessoa está doente, ela tem uma doença. E aí, a partir daí, você tem em vez de pensar mal, você procura compreender aquela doença da pessoa. É que nem apendicite, que é autocorrupto. Isso. Ou da mãe para o filho. A mãe não fica ofendida porque o filho dela faz cocô e faz xixi nela. Ela não fica, porque ela compreende aquela condição daquele momento, daquela consciência. Isso é uma técnica, uma estratégia para não pensar mal. Técnica de isenção, né? Técnica do auxílio isento. Técnica do auxílio isento. Isso é uma técnica que está no DSI. Até dentro disso que o Cristóvão comentou, é que é muito mais muitas vezes a gente perceber a patologia quando é algo físico, né? O problema é pensar da consciência aí já é mais dificultador. Que bom que tem bastante demanda aí de perguntas, mas nós temos uma fila aqui e em seguir a gente vai pedir para vocês aí. Não sei quem é o próximo tem agora, um rapaz lá, perto da irmã. Aqui, ó, ela também escreveu lá. Marco, eu queria que você repetisse aquele dos princípios da antiofensividade, a reciprocidade sadia. Você falou, mas não ficou claro, eu não consegui. A reciprocidade sadia é a antonímia da reciprocidade patológica. A reciprocidade patológica está lá contida no ciclo da ofensividade. Lembra do bateu, levou, fuga ou luta? Não gostei. Isso é reciprocidade patológica. Como seria a sadia, então? A sadia é você pensar, eu não vou fazer com o outro o que eu não gostaria que fosse feito comigo. Seria tipo, o outro está agredindo porque ele está pedindo ajuda no fundo. Ele está me agredindo. E aí você se coloca no lugar dele. Se eu tivesse também magoado e tudo, estivesse ofendendo, será que eu gostaria de ser recebido? Seria isso, mais ou menos. Tá. E a outra pergunta que eu queria saber é o seguinte. Você tem, isso está escrito, está em verbete, está em artigo, onde é que está esse... O quê? Esse processo que você está falando todo dos slides. Esse processo, eu já mandei para a Enciclosapiens, tá? Mas aí eu achei até interessante trazer aqui, né? Porque já tem alguma coisa trabalhada, ainda não escrita, em relação ao grupo terapêutico. Mas o verbete, eu vou poder incluir as coisas que estão sendo trabalhadas lá na OIC com essas novas ideias que eu estou trazendo para vocês. Então, em breve deve ter um verbete. A pessoa que não tem isso... Antiofensividade interconsciencial. Tá? Porque a pessoa que não tem isso medular, por exemplo, eu me coloco no caso, eu estou vendo aqui está tudo bem explicadinho. Então, aí no final, acho que o colega fez uma pergunta aí que eu percebi que estava explicado já. Que acho que foi ele que fez uma pergunta assim, de que, mas se a pessoa não... como é que é o limite da omissão e da ação assistencial? Aí se você volta, eu pensei, você volta em 2 slides aí, estava lá escrito, era não acompliciamento. Mas isso porque foi explicado agora, porque quando não está medular, a gente vai ter que voltar nesse caminho, nesses preâmbulos, nas definições, e aí seria bom estar... a gente sabe onde é que está isso para a gente pegar e ir ajudando. Do acompliciamento? Tudo. O processo todo, o resumo geral do processo, seria bom isso. Aí por isso que eu queria saber onde é que já estava. O primeiro passo é um verbete. Tá? O segundo passo vai ser um livro. Pronto, tá certo. Você quer meu compromisso público? Vai ter um livro. Tá. Eu não queria forçar a barra não, mas... Já tá. Eu não queria forçar a barra não, mas estamos praticamente pedindo. Marco, por favor. Nós estamos precisando desse livro aí. Tá bom. Tudo bem. Obrigada pela super ajuda aqui. Eu fiquei pensando em coisas que eu já fiz aqui que me ajudaram muito, né? Boa. Tem várias aqui que a gente tem muitas oportunidades. Então, a consciencioterapia é muito bacana, a parte do conscienciograma também.
né? E uma coisa que eu fiz antes disso tudo foi um trabalho com sociodrama. Sim. E eu acho isso assim que permite a gente modular várias dessas emoções. Como é que eu sou um líder quando eu tenho que representar um líder agressivo? Como é que é a minha agressividade? Quando eu tenho que ser um líder democrático, como é que eu sou democrata? Como é que eu interpreto esses papéis? Porque é uma forma de vir à tona tudo aquilo que a gente empacotou e colocou no nosso cérebro à nossa disposição. Né? Então, eu penso assim, que se a gente pudesse usar isso novamente, Marco, seria fantástico para acelerar uma série de coisas, inclusive dentro das instituições. Que a gente começou isso lá no início, há 14 anos atrás, não foi? Sim. E depois eu fico também muito feliz que o nosso cérebro aprende. E ele é possível de expandir. Então, essa perspectiva de que a gente precisa entender que, apesar de bicho, a gente está no aprendizado. Sim, claro. E, às vezes, assim, nas colocações que várias pessoas fizeram, assim, né, como eu me vejo em vocês, né, e como a gente pode aprender uns com os outros. Porque... e também entender coisas que não são minhas. Quando a pessoa diz determinados exemplos, que aquilo não encaixa em mim, sim, mas eu consigo enxergar melhor quando o outro se posiciona assim e ter melhor clareza de que aquilo também não é assertivo, que aquilo também não vai me servir. Então, assim, eu não preciso repetir aquele erro, não preciso viver aquela situação, mas tudo que a gente tem aqui é um grande cenário de aprendizagem, né? Então, assim, eu agradeço muito a oportunidade. E essa questão que é um pedido, né? Uma súplica. O sociodrama, acho que seria bem bacana. Tá, legal. A gente vai anotar esses teus apontamentos. Você me lembrou um negócio super importante. A questão da liderança. A folha de avaliação da antiofensividade, o professor Valdo colocou na seção da liderança. E durante muito tempo, por que liderança, antiofensividade, liderança, antiofensividade? E aí, quando o professor Valdo coloca o desafio para a gente da liderança interassistencial cosmoética na baratrosfera, fica mais claro. Como é que fica uma consciência que tem poder de mando, líder, poder de mando sobre os outros, se ela não tiver a antiofensividade sadia? Porque quando ela está no intrafísico como líder, ela tem uma certa liberdade social pela função que ela exerce para repreensões, para redirecionamentos. Se ela não tiver cabeça feita com essa liberdade, ela pode dar vazão a instintos patológicos hostis, desrespeitosos. Ela não vai estar assistindo. Então, é muito sério o processo da antiofensividade dentro da nossa liderança. Entendeu? Porque, sim, repreensões, redirecionamentos, feedbacks negativos, positivos, estando no ambiente de antiofensividade, você vai ser mais justo e mais cosmoético. Marco, você estabeleceu uma relação entre seu tema e o auto-imperdoamento? O auto-imperdoamento. Pô, a gente já está melhorando, já não teve pergunta sobre auto-perdão, né? Já auto-imperdoamento, já é melhor. Yes! Auto-imperdoamento, que é naquele momento em que você recebe a hostilidade e você não se permite revidar ou ter acepção, ou ter acepção de pessoa, ou ter desafeição, isso é um indício de que o teu auto-imperdoamento já reflete um código pessoal de cosmoética teático mais aplicado em relação a esse processo da antiofensividade. Entendeu? Porque a gente sempre vai lidar com transgressões, isso é muito importante. E, mais uma vez, está no script, não são só das cons-réus, né? Entre pares, não é interpares, não é entre pares, nós vamos lidar, faz parte dos scripts, a gente lidar com antagonismos, né? E até certo ponto, se o outro lado não tiver ainda maturado, transgressões, erros de abordagem.
Então, como a gente se posiciona com os erros de abordagem alheios, isso é fundamental, entendeu? Para o nosso papel dentro da reurbanização. E, obviamente, dentro da CCCI, mas a CCCI é pequena. Eu falo reurbanização. Mas aí tem os nossos erros também, né? Hã? Mas aí tem os nossos erros também, né? Você está falando muito da perspectiva do Então, outro. você está perguntando sobre o auto-perdão. Então, você perguntou sobre o auto-perdão. E caiu no auto-perdão. Hã? Ó, banana para os nossos erros. Vamos trabalhar em favor do outro, porque muitas vezes quando a gente está chorando os nossos próprios erros, o outro lá está escalpelado, sozinho, precisando da nossa ajuda, e a gente lá chora, né? Chorando os nossos... Então, assim, a conscienciologia não estimula o auto-perdão, tá? Isso, na verdade, as pessoas... primeiro antes de perdoar, eu vou me auto-perdoar. Isso, em outras palavras, ao invés de fazer assistência, heteroassistência, eu vou ficar pensando em mim e me auto-assistir. Então, mas é que eu penso tão mal de mim. Então, ajuda o outro, que a tua contabilidade psíquica moral vai ficar tão favorável a você que você vai sentir bem-estar. Mas enquanto, não, eu preciso primeiro pensar bem de mim. Aí eu penso bem de mim, mas aí não estou assistindo o outro. Aí também estou achando que estou em subnível. Aí volto a pensar mal de mim. Então deixa eu pensar bem de mim. Então esse ciclo a gente não estimula, né, na terapia, na terapêutica do holoperdão. A gente estimula sai de você, vai assistir, você vai ter bem-estar, você vai se sentir bem com você mesma, você vai trabalhar com fusão de paracérebros entre você e o amparador, que vai gerar uma paraafetividade, que vai expandir o teu universo. E aí, consequentemente, naturalmente, vai ter bem-estar, vai ter sentimento de estar no fluxo da proexis, vai ter benevolência com os outros, benevolência com você. Isso é tudo consequência. Mas enquanto a pessoa fica egoicamente em si mesmada, querendo sentir bem-estar, ainda é lamber o próprio pelo. Então, vai para assistência. Isso vai reverter em bem-estar, em autoestima e tudo mais. Esse é o mecanismo. A gente tem um verbete, existe um verbete chamado paraafetividade terapêutica, tá? Que fala sobre esse mecanismo. Você lidando com o amparo, a fusão de paracérebros, a fusão de holossomas, né, dentro do que o amparador tiver, né, não estamos falando de holochakra nem de soma, mas essa fusão, isso é terapêutico para você mesmo. Paraafetividade terapêutica. Alô, está ouvindo? Oi, Alvin. É o seguinte, no meu caso, eu observo o seguinte, que a gente tem que ter muito cuidado, como o Valdo falava, né? Quando está tudo muito calmo, você tem que desconfiar. Por quê? Porque eu acho que, egoicamente, nós temos a mania de querer que dê tudo certo, né? Eu já vou fazer isso que vai dar certo. Mas eu acho o seguinte, a princípio, qualquer mudança que você for fazer não significa que vai dar certo. Porque, a princípio, tem um não. Agora, eu tenho que transformar aquele não num sim, mas eu tenho que estar preparado justamente para o reverso. E as pessoas, quando recebem o reverso, elas se emocionam, aí vem a raiva, e acho que leva você para um lado que você deixa de usar o mental soma para usar mais o subcérebro abdominal. Quer dizer, então, esse limite no dia a dia, né, é que a gente tem que ter assim, por exemplo, no meu caso, porque geralmente me pega muito, principalmente quando eu estou muito eufórico, né? Eu estou eufórico, bum, levo aquilo, aí aquilo para você, quando você cai, de acordo com o tombo, é fácil falar, mas levantar, então a gente tem que você tem que estar atento. Por exemplo, quem luta, ou já praticou luta, se você estiver frente a frente comigo e a gente for lutar, você já está preparado para aquilo. Aí, se você levar um golpe, aquele golpe não dói. Mas se você estiver de boca aberta, assim, o cara bater devagar, você cai. E, quer dizer, isso transformando aqui, né, nisso que você habilmente falou,
nessa vigilância mental e emocional, é que eu acho que é interessante, é a minha posição. Mas o principal holopensene de defesa é você engolir cosmoeticamente a outra pessoa. Não é nem você ser hábil em arte marcial, é você ter autodomínio energético. O estado vibracional é melhor do que o melhor chute rodado na testa do inimigo que você pode ter. O estado vibracional funciona mais. Dá mais uma? Bem, está no final, mas eu acho que eu devia ter falado isso antes, mas também só amadureceu a questão agora. Não sei se você vê a possibilidade de uma abordagem para toda essa problemática pelo lado do cultivo de uma base de sentimento mais estável na consciência, ou seja, ao invés de eu ficar apenas, assim, não excluindo toda essa abordagem que você desenvolveu até aqui, que é praticamente uma abordagem de reeducação das reações, me parece assim que tem muito esse viés. Esse seria um lado. Agora, o outro lado que eu estou me referindo é o cultivo de uma base de sentimento, né? Talvez muito mais no sentido afetivo. Imagina assim, se a pessoa já tem uma base de amor à vida, amor aos outros seres, de uma maneira ampla, né? De maneira que ela, no atacado, isso já praticamente que exclui as possibilidades reativas, assim, negativas da pessoa, né? Então, assim, ao invés de eu ficar o tempo todo querendo vigiar a minha reação, eu cultivar muito mais um sentimento de compreensão, de amor em relação às outras pessoas, outros seres, de maneira geral, né? Eu acho que isso vem na direção de algumas conclusões, até de várias pesquisas que são feitas. Por exemplo, no caso da dependência química. O rato que é dependente químico, né? Seria muito, sabe, esse tipo de experiência, muito mais pela ausência de uma atividade produtiva, né? O dependente químico, a ausência de amor à vida, de atividades positivas, leva ele a precisar de alguma coisa para preencher aquela lacuna. Sim. Então, ao invés de deixar, se eu manter aquela lacuna, aquilo é uma cunha que vai sempre entrar alguma coisa negativa ali. Então, o ideal seria expandir uma base consciencial, uma base de sentimentos que já resolve aquilo no atacado. Não sei se você captou. Sim. Ou seja, isso aí vai no sentido da autotransafetividade mais estabilizada. Sim. Não, eu concordo inteiramente com essa tua abordagem. Na verdade, talvez tenha ficado mais explícito uma forma de abordar, mas esse viés que você está falando, sim, é um viés terapêutico e um viés que a gente também estimula lá. Não, mas é bem por aí. Eu concordo, sim. É como se fosse uma questão global. Sim. Eu lembrei aqui de um exemplo muito bom. Tem um filme que é um filme muito pesado, que é aquele Uma História Americana. Não sei se vocês conhecem isso. É de um neonazista americano que se torna presidiário, e ele, dentro da prisão, se debate um pouco com facções, e ele é posto para trabalhar na penitenciária na frente de um negro. Sim. E o negro, com o tempo, conquista a amizade dele. E aí muda a vida dele por inteiro, porque ele criou dentro dele um sentimento que ele não tinha. Legal. Então, ao invés de ele ficar... Boa parte da vida dele, ele ficou se debatendo com os problemas. O dia que o sentimento nasceu, resolveu tudo. O nome desse filme é Uma História Americana. Eu vejo que é fantástico. Esse mecanismo da consciência mais global... Isso. A Outra História Americana. Você conhece o filme, né? O filme é muito bom. Esse mecanismo parapsíquico que a gente comentou aqui, terapêutico, ele trabalha muito essa questão global de mudança de construto em relação à vida. Mas sim, eu concordo, totalmente pertinente. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos, tá? Eu queria anunciar a tertúlia matinal número 63, que vai ser na semana que vem, tá? O tema é a aplicação evolutiva das autovivências projetivas. Em relação à projeciologia, o tema é projeciologia, especialidade, e a pesquisadora vai ser Tatiana Lopes. Vai acontecer, então, semana que vem, dia 19/9. A gente gostaria também de convidar quem quiser estar presente na nossa jornada de saúde, tá?
jornada de consciencioterapia aberta, gratuita, tá? Que vai acontecer a partir das 2 horas, com uma série de experimentadores, né? Trazendo seus... É o segundo dia. Ontem foi o primeiro dia e hoje termina hoje é o segundo dia. Quem quiser estar lá vai ser uma satisfação, tá? Convido a todos para estarem presentes. 14 horas. Obrigado pela presença. Até semana que vem.